Olá, seja bem-vindo ao Palmeiras do Futuro. Deixando mais uma vez muito claro que todo sábado, 1 hora da tarde, a gente vai tratar de temas que são fundamentais para o desenvolvimento de um clube de futebol. E neste caso, o nosso objetivo é trazer um pouco de luz para a gestão. Não é confrontar ninguém, não é fazer oposição a ninguém, e sim tentar elucidar algumas questões que são muito importantes. Hoje eu tenho dois convidados muito especiais. O Cláudio Prakowski, ele é um executivo de larga experiência nas áreas de gestão, instituições financeiras, processos de reestruturação de empresas, foi diretor executivo do Santander, do Pactual, entre outras instituições, passou pela diretoria do Flamengo, esteve com Bandeira de Melo e outros dirigentes de 2013 a 2018, foi fundamental nesse processo de reestruturação do Flamengo e ele hoje lidera a operação da Win the Games, é uma joint venture da BTG e da Fix Partners, empresa que busca aí fortalecer o ecossistema do criadores de conteúdo, empresas de mídia, detentores de propriedades de marca com o capital financeiro. É com ele que eu vou conversar aqui. Cláudio, como vai? Bem-vindo, muito obrigado pela gentileza. Ô, Paulo, um prazer enorme estar aqui participando com você. Agradeço pelo convite. Acho que o futebol e o esporte em geral vive um momento muito especial e a nossa responsabilidade é trazer opiniões, trazer luz aos debates, participar de debates, enriquecer para que esse ecossistema se fortaleça cada vez mais. Muito bem, meu parceiro de sempre aqui nas lives do Palmeiras do Futuro, Eduardo Quevedo. Como vai, Edu? Tudo bem? Tudo bem, Massa? Obrigado. Super bacana o Cláudio está com a gente. O Cláudio tem uma trajetória super relevante aí no futebol brasileiro nos últimos 10 anos, atuando e liderando um processo de reestruturação lá no início da gestão do Bandeira de Melo, e eu acho que ele vai trazer experiências, reflexões para o Palmeiras que são muito importantes. Eu colocaria até como uma primeira provocação, né, Cláudio? A Arena Digital hoje é o grande desafio para os clubes que pensam em expandir a base das suas receitas. Concorda com a gente? Não, Eduardo, um prazer estar contigo aqui. Acho que você tem total razão. A gente tem conversado isso com vários clubes, né? Os clubes, como entidade, são absolutamente desbancarizados, primeiro de tudo, quer dizer, não fazem parte do sistema não são partes atuantes dentro do ecossistema financeiro, do mercado de capitais, do sistema financeiro em geral, do sistema de dívida. São corpos estranhos ao mundo dos negócios ainda, muito embora o seu ecossistema, né, ao seu redor, girem outros stakeholders que tenham uma participação relevante nesse mercado financeiro. Eu costumo dizer que os clubes são planetas pobres cercados por satélites muito ricos, em linhas gerais. E são, em sua grande maioria, assim, absolutamente não digitais. E alguns deles, inclusive, lógico, não é o caso do Palmeiras ou de outros grandes clubes, mas a boa parte dos clubes são analfabetos digitais. Não tem nenhum tipo de... nunca chegaram perto de uma transformação digital, não têm seus dados sequer armazenados. Eu tive recentemente um clube de Série A, mas um clube pequeno, e eu conversava com o presidente, eu disse para ele, quanto que vocês, presidente, arrecadam com as suas redes sociais, por exemplo? Eu falei, Cláudio, tem até vergonha de te dizer, não é que nem o Flamengo, que o Palmeiras, eu ganho nada. Então tá ótimo, você está igual a todo mundo. Parabéns. Não se sinta diminuído, porque ninguém ganha nada desse setor ainda. Quer dizer, olha o potencial, olha o upside que existe aí. A maior parte dos clubes não tem onde armazenar os dados. Inclusive, eles fazem operações, muitas vezes, e isso é muito prejudicial aos clubes, eles trazem parceiros que são absolutamente ou nativos digitais, ou têm passado por essa transformação digital, e os dados ficam com esses parceiros. E não é porque os parceiros estão tirando os dados dos clubes, é que os clubes não têm onde guardá-los. Eles não possuem um data lake. Então, os dados simplesmente ficam com quem pode aproveitá-los, e não com o detentor do conteúdo original, que é o clube. Se não tem onde armazená-los, que é a primeira parte, imagina utilizá-los. Enquanto no mundo inteiro, isso tem sido os patrocínios há muito tempo nas ligas europeias, mesmo na liga, inclusive principalmente na liga americana,
Os patrocínios são muito mais ligados ao que você entrega de dados ao seu patrocinador e como ele explora esses dados, do que a minutagem da marca na TV. Esse patrocínio, chamado patrocínio de branding, é um patrocínio hoje em dia em decadência em termos de projeção para o futuro. O que vale é o patrocínio que efetivamente é customizado, né? Imagina você ter a possibilidade de entregar para um parceiro do Palmeiras, parceiro da área imobiliária, que vai ter um lançamento de um projeto imobiliário importante. Quantos torcedores do Palmeiras não têm imóvel próprio e são da segmento A, B, C, D ou E, dependendo do projeto imobiliário, e não tem financiamento ou possuem operações com o mercado financeiro? Quer dizer, é um tesouro, né? É um petróleo isso aí. Só que hoje em dia ele sequer é refinado, é o petróleo bruto. Você não faz muita coisa com ele, né? Ai. Bom, eu vou ficando inconformado, porque uma das coisas boas de ser jornalista é que a gente entende um pouquinho de tudo. E no fundo não entende nada, mas é bom, porque a gente vai ouvindo e aprendendo essas coisas e ficando cada vez mais inconformado. E acho que esse inconformismo é que faz com que a gente vá procurar novas situações. Bom, o currículo do Cláudio está aí. Eu apresentaria o Cláudio de forma mais simples, dizendo, bom, o cara é fera. Olha, a gente está acostumado, Cláudio, com patrocínio de camisa, né, de TV, venda de atleta. A gente está acostumado com propriedade de marketing, que a gente fala, é barra da camisa, é a sunga, a meia, enfim, as coisas tradicionais do futebol. A pergunta é meio simples. Como fazer? O que um clube precisa fazer para ampliar as suas receitas, fugindo desse escopo apresentado por mim agora, indo para o mundo digital? Isso que você acabou de dizer. O que o clube precisa fazer? Como ele tem que se preparar? Quanto ele precisa investir para começar a ter esse retorno? Porque eu sou o Danilo, eu posso dizer que meu canal hoje paga uma série de boletos aqui, graças a Deus. Mas imagina um clube de futebol com 17 milhões num cadastro armazenados, o que isso poderia fazer no mercado? Um estrago. Seria sensacional. Eu acho até que o Palmeiras está longe de ser um analfabeto digital. O Palmeiras já tem um tipo de tratamento dos seus dados, mas há muito que se fazer ainda. Mas na maior parte dos clubes, o fato é que não há nada a se fazer no momento. O que um clube deve fazer? Ele tem que começar do zero nesse ponto. A gente já está no zero, então ele já não tem muito trabalho de destruição de ecossistema. Ele vai construir um ecossistema. A construção de um ecossistema parte de investimento em infraestrutura tecnológica, e parte da inteligência de marketing. A infraestrutura tecnológica começa com a contratação e a formação de um data lake. Isso é, a capacidade de armazenamento de dados. E aí vem uma coisa logo na sequência. Isso é, não adianta você ter um lago e você não ter de onde buscar a água, né? Então, primeiro, os clubes têm uma vantagem em relação ao mercado, aos outros segmentos da indústria, né? Quando nos outros segmentos as empresas se viram para conseguirem os dados dos seus clientes, elas pedem, imploram, pagam. O clube ele consegue isso graciosamente. Porque se você chega para um torcedor de um clube e diz, olha, a gente quer interagir mais com você, deixa o Palmeiras estar perto de você, você me autoriza a usar seus dados? Ele diz, quanto eu pago? Onde eu assino? Para receber uma informação customizada, do jeito que eu quero, do que eu preciso, da maneira que eu quero interagir com o clube. Ele paga para isso. Ele não só autoriza, como é o que ele demanda. E é um cliente, como já foi falado 1 milhão de vezes na nossa literatura, é um cliente fiel. Não vai trocar de fornecedor. Né? Então, é uma vantagem que os clubes têm enorme. Então, ele tem que ter um data lake e ele tem que, efetivamente, ir até os seus clientes. Não, ele tem que ter uma estratégia de marketing para fazer as perguntas adequadas, para incentivar, obedecido à LGPD, a Legislação de Proteção de Dados, e tem diversas formas para isso, né, do ponto de vista da lei, para que os seus torcedores entreguem a utilização dos seus dados, algumas vezes anonimamente, outras vezes de maneira identificada, e a partir daí, com essas perguntas adequadas, ir enriquecendo a sua base.
O torcedor não vai de cara dizer tudo que pensa, mas você vai fazendo promoções, você vai trazendo, buscando, fazendo sorteios, vai fazendo quiz, você vai fazendo, tem várias estratégias de marketing pela qual você vai enriquecendo a sua base de dados com seus torcedores. Muitas vezes você, inclusive, consegue usar dados com outros dados públicos, de maneira que você tem uma base de dados pujante. Então você passa a ter um data lake forte, né, com peixes gordos e felizes e principalmente contentes de estar no seu lago, nadando feliz. Aí você vai para a segunda parte, que é o CRM. Então você vai começar a decupar essa base de dados, separar por grupos por afinidade, de maneira que você possa tratar esta base de dados separadamente. Clientes dessas classes sociais, cliente com imóvel, cliente sem imóvel, cliente com carro, cliente sem carro, cliente que vai sempre ao estádio, cliente que gosta mais de TV, cliente que usa mais celular, cliente que joga mais e-games, cliente que pratica esportes, cliente que pratica natação, cliente que torce para um clube lá de fora também. Você vai fazendo dentro do CRM esse tipo de separação, para que a sua base, além de ser uma base forte e íntegra, isso é, com dados reais, né, dos seus torcedores, é uma base que você consiga utilizar ela de uma maneira mais inteligente, decupada. E aí, tendo isso na sua mão, você passa para uma terceira fase, que é a fase do Business Intelligence. Você passa a ter pessoas capazes de fazer as perguntas adequadas à sua base decupada e, a partir daí, gerar inteligência. Então, muitas vezes, a resposta está lá. Você fala, o mundo pode ser substituído pela robótica. Até certo ponto, porque o robô responde, mas quem faz a pergunta? Então, um dos papéis do Business Intelligence é analisar esses dados, fazer as perguntas adequadas, de maneira que você ter as respostas precisas, com base no seu Business Intelligence e em estratégias como da inteligência artificial. Isso é, aí você já tem as perguntas adequadas, você já tem os dados, as informações estão decupadas, estão enriquecidas, estão íntegras, e aí você tem um processo de inteligência artificial, efetivamente, que vai criando, né, produtos, sinergias, acoplando dados, e é isso que você vai entregar para o seu parceiro. Isso falando única e exclusivamente de um data lake, que é um aspecto importante, né, a utilização de dados é um aspecto importante dentro da economia digital, mas tem outros. Você tem as redes sociais, né, você tem a capacidade, tem clubes na Europa que a maior parte do faturamento hoje em dia dele vem de operações dentro das redes sociais. Não é só você se vangloriar de que você tem 3, 20, 30, 40 milhões de torcedores dentro das suas redes sociais. A questão é quanto você ganha com isso. Porque o desafio, hoje em dia, é transformar o torcedor em consumidor. E ao virarem consumidores e trazendo novas receitas para os clubes, você consegue gerar um novo engajamento e beneficia o torcedor. Então é um círculo virtuoso. Né, torcedor para consumidor, que beneficia o torcedor, que cada vez é mais consumidor, e assim todo mundo fica contente. Então, tem redes sociais, assim, esses instrumentos, por exemplo, tem clubes na Europa que fazem leilões de espaços nas suas redes sociais. Então, você, por exemplo, um jogo do Chelsea. O Chelsea vai jogar na quarta. Segunda, às 11 da manhã, quanto vale uma propaganda de alguém do Chelsea? Quanto vale no Liverpool? Quanto vale num clube do Brasil? A gente não sabe, mas lá no Liverpool, na Inglaterra, todos os clubes sabem quanto vale às 11 da manhã de uma segunda-feira um anúncio com a sua marca do lado. É inacreditável. E acontece que, na véspera do jogo, vale muito mais. E no dia das mães, quanto vale? E no dia dos pais? E às 11 da noite? Então, e eles fazem leilões antes do jogo. Eles fazem leilão antes do jogo. Quem paga mais por uma publicidade agora, no intervalo do jogo? Entra a Coca-Cola, a Pepsi não vai deixar a Coca-Cola entrar. E assim, efetivamente a rede social está te trazendo não só engajamento, mas está te trazendo monetização. Assim, tem vários instrumentos. Eu ia fazer uma pergunta, viu, Cláudia? Você me trouxe aqui uma reflexão que eu acho bacana, né? Edu, diga. Só deixar claro finaliza. Só deixar claro para o nosso telespectador que isso não conflita com patrocinador de camisa, com de jeito nenhum. Nada. É outro mundo, é outro ambiente. É isso. É o metaverso. Aí, rapaz, nós vamos ter uma live bacana de metaverso aqui no canal também. O metaverso. Eu vou ficar mais magro, inclusive, lá no mundo virtual. Só lá. Agora, gente, para vocês entenderem, vocês estão vendo a gente, o ecossistema, quando eles falam assim, ecossistema,
que é um outro mundo. O mundo físico que estamos vivendo, a camisa, o calção, patrocínio, a televisão e tal, a Crefisa, a Fã, esse é o mundo que está ok, está valendo, está andando. Nós estamos falando de um outro mundo. Exato. Que é o mundo digital. Diga, Edu. E é um mundo que independe. Assim, é lógico que é sempre uma correlação com as vitórias desportivas e tudo mais. Mas esse mundo, ele acontece dentro de um universo que se retroalimenta independente, porque é um universo financeiro. Então, ele tem uma maior independência da vitória ou da derrota de um clube. Você pode ter certeza que quando o Flamengo jogou com o Liverpool e perdeu lá a final, se o Liverpool tivesse ganho ou tivesse perdido, para o Liverpool, a monetização da base digital dele seria a mesma. Já o Flamengo precisava ganhar para que tivesse efetivamente uma maior receita depois com marketing posterior a esse jogo. Então tinha mais. Para o Flamengo ganhar era muito mais importante. Estou falando sobre a ótica financeira, lógico, os dois clubes querem ganhar. O Flamengo perdeu, o Liverpool ganhou. Ótimo, a vida segue. Mas assim, esse mundo digital, ele acontece e se retroalimenta não necessariamente pelos mesmos impulsos que movimentam a economia real e o marketing tradicional dentro dos clubes. Eu ia fazer um comentário aqui, você trouxe uma reflexão que eu acho bacana, Claudio, eu gostaria de te ouvir, que é o seguinte: a gente está vivendo um caso aqui no Palmeiras, um caso de amor com nossa comissão técnica, com o nosso treinador, que na realidade trouxe para o Palmeiras uma nova concepção, novos métodos de treinamento, um novo modelo de liderança. O que você está trazendo em relação ao marketing, para mim, segue uma linha parecida. A gente tem que sair, a gente tem que mudar um pouco a pesquisa, né, dos profissionais desse mercado, com capacidades cognitivas novas, né, com uma capacidade de tomada de decisão, escolhas, com uma base de dados muito maior. Tem que ser um profissional mais completo. E as empresas no futebol, eu queria te ouvir sobre isso, deveriam investir no futebol e na área de marketing para a produção dessas receitas, desse ambiente fértil de oportunidades, um perfil da sua receita muito similar ao modelo das empresas tradicionais, como a Ambev, eu estou dando nomes aqui, enfim, aleatórios. Você concorda com isso? Concordo. E a primeira coisa que tem que ser dita é que, e isso vai para os ouvintes, telespectadores aqui, é que existe uma demanda por profissionais enorme, por profissionais qualificados para trabalhar no setor esportivo hoje em dia, principalmente com essa parte de dados e com essa visão de marketing. Então, há uma escassez, uma necessidade, e a minha recomendação é que para quem quiser se especializar nisso, vá em frente, porque cada vez mais com a profissionalização do futebol, isso vai acontecer. Segundo que essa visão, na minha visão, eu coloquei muito isso no Flamengo na época, o Flamengo tinha uma espécie de um escritório de negócios. O escritório de negócios de um clube, ele funciona 24/7. Ele não pode depender do time ganhar ou do time perder. A métrica de remuneração de um profissional não é se o time ganhou ou se o time perdeu. A métrica de remuneração dele é quanto ele captou, quanto dinheiro ele trouxe para o clube. Então, ele, logicamente, vai torcer para o time ganhar porque vai ter mais renda e ele vai ganhar mais dinheiro. Mas se o time perdeu, né, se o time ele vai perder um clássico, no dia seguinte ele vai trabalhar. E assim, ele tem uma meta para cumprir. Ele não tem tempo para ficar triste. Ainda ouso mais. Quando a gente contratava pessoas lá no Flamengo, eu nunca perguntei para que time eles torciam. E, internamente, devo confessar para vocês que preferia que não torcessem para o Flamengo. Porque se o Flamengo perdesse, a vida deles não podia ser alterada num instante. Ele tinha que chegar com a meta dele para cumprir, para captar dinheiro naquele dia. Ponto. O que acontece hoje em dia, em muitos dos clubes, é que, o clube joga 2 vezes por semana. No dia do jogo não tem conversa sobre negócio. Um dia depois, se perdeu, também não tem conversa. Então você pensa que se o clube joga 2 vezes, se deu azar de ele perder as 2 vezes, 4 dias se foram. E ainda tem o sábado. Então, você tem 2 dias para trabalhar, para buscar negócio. Então, os clubes têm que trabalhar como uma empresa nesse sentido. Isso é, aptos a trabalhar 24/7, com profissionais que olhem para suas metas, né, que tenham o seu quadro de metas, os seus KPIs apontados, os benchmarks registrados, e sendo remunerados dessa forma. Eu fui massacrado lá no Flamengo porque alguns profissionais ganhavam bônus, a gente pagava bônus. E
e o time não tinha ganho nada. Como é que ele ganhou um bônus? Falei, mas o papel dele não é ganhar o título. Isso aqui é o nosso papel, é o papel do jogador, do treinador. Esse papel dele aqui era captar não sei quanto de patrocínio. O papel desse aqui é fazer um esporte olímpico autossustentável. O papel desse aqui era arrumar um cara para consertar a piscina. Ele atingiu a meta, ele ganhou dinheiro. O Flamengo não ganhou nada esse ano. Você acha que como torcedor fiquei satisfeito? Fiquei bem chateado. Mas eu tenho que pagar o bônus para ele, porque o Flamengo ganhar ou não perder, ele cumpriu a meta dele. Então, assim, Simples é preciso assim. que os clubes separem essa visão. E não é o que acontece. A gente vê pessoas que descobrem que o diretor de secretaria de um clube de futebol torce pro rival. O cara é quase morto na rua. Exato. E o cara não está preocupado com isso, ele está preocupado em ganhar o salário dele. Você pode ter certeza. E cumprir as metas dele. Meus amigos, Edu, deixa eu só fazer uma menção importantíssima para mim aqui no canal, para nós, porque sem o OneFootball nós não estaríamos aqui. Então eu peço que você pegue seu celular, coloque nesse QR Code, você vai ser direcionado para o OneFootball e aí você vai ter informação de todos os times, principalmente a Sociedade Esportiva Palmeiras. Todos os times do Palmeiras, os jogadores, os gols, o link está na descrição. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do planeta. Está conosco, muito obrigado. Eu peço também para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, porque é assim que a coisa funciona. Para me carregar na vida real não é fácil. Imagina o robozinho do YouTube comigo nas costas. Se vocês não derem like, não se inscreverem no canal, o canal não vai andar. O Edu vai fazer a pergunta dele e eu vou dizer para o Cláudio o seguinte: estou ouvindo você falar como se fosse um presidente de clube. E aí eu diria para você, nossa, que maravilha, muito bom, sensacional. Quanto custa? Posso te dizer. Depende. Bom, para tudo isso existe investimento. A primeira coisa é entender, não é custo, é investimento. Outro dia eu estava conversando também com um presidente de clube, aí eu falei, olha, você vai gastar aí para fazer um data lake, olha lá, o investimento vai gerar em torno de 100, 150 mil para fazer o data lake. Mas você vai ter que trazer profissionais, assim, assado. Ele falou, não, isso aqui para mim é muito caro. Eu falei, quanto custa esse lateral direito reserva por mês? 55 mil reais. Com os encargos sociais, quanto você paga? Por mês, 90, 100 mil reais. O que você acha que é mais importante para o futuro do clube? Porque se você fizesse investimento, eu garanto para você, em poucos anos, você não vai estar contratando um lateral direito reserva, você vai estar contratando 2 titulares. Tem que ter uma visão de longo prazo. Assim, lá, uma coisa que eu acho que os clubes têm que entender é que quando eles trazem um CFO, COO, CEO, todos os termos que tem um C, chamado C-Level, né, que são os principais responsáveis por cada área, essas pessoas, tudo bem, não vão ganhar 600, 800 mil, que nem um jogador, um craque no time. Ele tem que ganhar o que o mercado paga. Um diretor financeiro de bom nível vai ganhar 60, 70 mil reais no mínimo por mês. No mínimo, fora bônus. Não, vou trazer um cara de 5 mil aqui, que é amigo do meu compadre, que entende. Ele é contador e ele começou agora. Ele vai ser aqui o cara que vai pegar os números do clube. Não pode. Você quer ter um resultado de nível? Tem que ter profissionais de nível. Você está querendo trazer você o melhor lateral esquerdo, melhor meio campista? Traga o melhor CFO do mercado. Invista nessa pessoa. Então, assim, respondendo objetivamente, um data lake, dependendo do tamanho que você pode ter, hoje em dia você cresce, você não precisa ter espaço em disco, né, quando a gente falava aqui, né? Você cresce em nuvem, né? Então os custos baixaram muito para armazenamento. Você talvez vai ter que investir mais em uma equipe de marketing, ou contratar empresas como a Win the Game, que façam essas perguntas, que programem para que você consiga ter esses dados e apoiem a área de marketing na busca da conversão, da monetização desses dados digitais. É um investimento numa área comercial. Eu acho que os clubes tinham que ter Se você for olhar, o Barcelona passou um super problema agora, né? Mas eles resolveram como? Vendendo uma parte de uma empresa que é a Barcelona Media. Se não me engano, agora, não sei qual foi o clube europeu que lançou um título da dívida também, captou 400 milhões. Foi o Inter de Milão. Inter de Milão, mídia. Os clubes têm uma empresa, a Linha, que é a empresa de mídia, que é uma empresa que pode ser de capital aberto, inclusive. Essa empresa é uma empresa como outra qualquer, capaz de se alavancar no mercado, trazer dinheiro, pagar dividendos, pagar ajuda, distribuir. Então, assim, ela funciona como uma empresa. Você pode ter certeza que se a Inter de Milão perder para o Milan, porque é um clássico que eles se amam e se odeiam, no dia seguinte está todo mundo trabalhando lá.
botando conteúdo no ar, vindo para frente, vendo sua estabilidade, olhando se os benchmarks estão rolando, se os KPIs estão sendo atingidos, olhando a rentabilidade. E é isso que tem que acontecer, como acontece, como você mesmo bem falou, e aí uma empresa super meritocrática, de uma cultura agressiva e meritocrática, a Ambev, né? Perfeito. Não, eu ia fazer um comentário, uma pergunta para você, porque nós temos a sensação, eu tenho conversado muito com o Paulo Macido sobre isso, a sensação que os grandes clubes brasileiros, o Flamengo e o Palmeiras hoje são dois grandes protagonistas do futebol brasileiro e do sul-americano, mas eles estão chegando no ápice das suas receitas, considerando o mercado nacional. Eu estou tirando fora até essa oportunidade gigante que você mencionou no âmbito digital, que de fato é um petróleo que está escondido embaixo da terra e os clubes precisam se dedicar a isso. Mas eu queria colocar um outro ponto que eu também ouvi numa entrevista sua que eu achei muito interessante, que é o processo de internacionalização das marcas do futebol. O Flamengo tem a sua estratégia, o Palmeiras tem a sua estratégia. E, na minha visão, os clubes europeus, os principais clubes europeus, se alavancaram muito e se distanciaram do resto do planeta quando as marcas deles passaram a ser reconhecidas em qualquer canto do mundo. Como é que você acredita que os clubes brasileiros deveriam dar esse passo? Obviamente, primeiro no mundo digital local, mas qual que é o passo seguinte para avanço de outras fronteiras aí? Bom, tem uma coisa que vai ajudar muito, e é o que foi o grande alavancador da Premier League, né? Que é o que a gente está discutindo hoje em dia, que é a Liga. Isso. Os clubes têm que pensar coletivamente, né? Você pode ter certeza que o Itaú compete com o Bradesco, mas eles sentam juntos na Febraban para discutir uma pauta comum. Eles querem que o mercado seja regulado, isonômico, equitativo e lucrativo. E eles estão lá, cada um quer ter mais market share que o outro, cada um quer ser o eleito banco que mais cresceu no ano, sabe? As empresas competem, mas hoje em dia a gente usa o termo coopetição, né? Que é uma colaboração competitiva. Então, a formação da liga, ela é fundamental. As pessoas perguntavam para mim quando o Flamengo estava melhorando muito seus números de arrecadação e diziam assim: Cláudio, o que falta para o Flamengo ser o Real Madrid? Eu dizia: olha, falta o Vasco, ou o Fluminense, ou o Botafogo, seria o Barcelona. Não adianta. Você só cresce com competição. Né? O mercado tem que ser bom. Um dos elementos fundamentais do sucesso do futebol é a alha. Se você for num jogo, sabendo que o Palmeiras vai ganhar sempre, você não vai mais no próximo jogo. O Palmeiras vai ganhar, o Palmeiras vai ganhar, o Palmeiras vai ganhar. A gente aqui vai achar que é brincadeira. Eu quero que o Palmeiras ganhe sempre. O torcedor vai querer, mas há de acreditar. Tem uma hora que ele vai dizer: pra que eu vou no jogo ver o Palmeiras ganhar de novo se eu hoje posso ver aqui o último episódio do Game of Thrones? Ele já sabe que vai ganhar. A alha, aquela coisa de caramba, só termina quando acaba, né? Aquela brincadeira. Porque o futebol tem essa imprevisibilidade. O conteúdo de previsibilidade é muito grande dentro do futebol. Então, os clubes têm que crescer como mercado, né? Se você tiver uma liga forte, aí sim, né, os clubes terão uma chance de que vença o melhor, dentro de um ambiente melhor, e competitivo, isonômico. Os clubes vão poder ter a chance de realmente se internacionalizarem com potência, com força. Até lá, existem possibilidades, são aventuras individuais que cada clube faz. Mas, mais uma vez, lá fora, a questão da digitalização é ainda mais premente, né? Uma coisa mais consolidada. Se você quer buscar realmente o mercado internacional, você vai ter que estar presente nesse mundo digital. E, de preferência, não diria nem de preferência, é um termo errado, necessariamente, ganhando dinheiro com isso. Não tem muita opção. O que eu tenho falado, por exemplo, em operações, quando os clubes vão para fora, de alguma forma, eles têm a possibilidade de fazer uma importação e exportação de patrocinadores, né? Você consegue trazer patrocinadores lá de fora que queiram entrar no Brasil através do seu clube e patrocinadores do clube no Brasil que queiram ir lá para fora, você ser o padrinho dessa entrada, dessa internacionalização. Você não se internacionaliza sozinho. Você se internacionaliza junto com o seu ecossistema, né? Vai o Palmeiras, mas vai o torcedor do Palmeiras e vai o patrocinador do Palmeiras, né? Vai todo mundo do Palmeiras, vai o estádio do Palmeiras. Então vai todo mundo. Então, assim, é um trabalho, hoje em dia, que eu chamo de aventureiro, desafiador, mas que ainda assim, mesmo que bem-sucedidos, vão bater no teto rápido, como você comentou, porque, assim, o que vende é um campeonato. O campeonato brasileiro tem que ser bom de ver. Eu sempre falo o seguinte: o futebol a gente está longe de produzir um espetáculo
como um futebol americano produz. Mas esse tinha que ser o objetivo. Agora, você está em casa, e a única coisa escassa na nossa vida é o tempo. Se a gente fala aqui em Alha, a gente não sabe quanto tempo a gente vai durar. E a gente chega em casa, pô, são 24 horas. O que eu vou fazer quando eu sento na frente da TV? Eu vou me divertir. Eu vou pegar uma série produzida por um ótimo diretor, com grandes atores, com uma super edição, com efeitos especiais maravilhosos, com um super roteiro. Ou eu vou ver um jogo, num campo esburacado, sem público, chovendo, sem iluminação, com artistas ruins, com um diretor, com um treinador ruim. Você fala, bom, tem algum momento que você fala assim, sabe uma coisa, eu vou me divertir. Porque, no final das contas, é entretenimento. É entretenimento competitivo? Mas é entretenimento. Então, os clubes têm que se entender como entretenimento. Os filmes americanos são vendidos no Brasil. A gente vai ter que vender filme brasileiro na América. Tem que ser isso. Muito bem. Estou conversando aqui com o Cláudio Krakowinski, que é polonês. O sobrenome dele significa Cláudio Trabalhador. Certo? Se o meu fosse polonês, seria Paulo Gordowinski, que você já sabe o que significa, meus amigos. Ele é diretor executivo da Win the Games. E, cara, eu fico ouvindo isso, fico meio que desesperado, porque a minha veia palestrina bate e fala: meu clube está muito longe disso, meu clube não vê nada disso, meu clube está dormindo em berço esplêndido. Acordai-vos, Sociedade Esportiva Palmeiras. Cláudio, e esportes? A tua empresa sei que consegue fazer esse trabalho, né? É uma empresa que nasceu no mercado para auxiliar os clubes e os departamentos de marketing para entrar nesse mundo que a gente está discutindo aqui. Qual é a importância de você ter o esportes bem desenvolvido com essas marcas gigantes que são, no caso, o Palmeiras em questão? A importância é gigantesca, não é mais uma vez, também é um investimento. Primeiro eu quero dar aqui o meu voto de esperança. Vocês estão com um novo regime presidencialista, uma nova presidenta, e assim, tenho confiança de que a Leila irá conseguir incutir essa veia digital no Palmeiras. É um começo de trabalho, né? A gente sempre começa esperançoso. O que eu acho é que, no que se refere à parte esportiva, dos eSports, é um mercado, para muitos de nós, mais jovens, como nós três que estamos aqui, é um mercado invisível. A gente não consegue perceber o quanto de dinheiro e quanto de audiência acontece nesse tipo de coisa. São mais de 20 milhões de pessoas que assistem eSports ou fantasy games no Twitch, por exemplo. Sim, uma audiência gigantesca. É um mercado que só de console, isso vamos colocar aí, a infraestrutura, né? a teclinha, né? O joystick do nosso tempo, é um mercado no mundo de 52 bilhões de dólares. Então, é um mercado gigantesco, monstruoso. As premiações lá fora são muito maiores que a da Copa do Brasil, que a gente fica aqui, é o que vai salvar o clube esse ano, que ele vai ser campeão da Copa do Brasil. São bem superiores lá fora, né? E o que você percebe no Brasil é que várias equipes surgem já nativas digitais e com uma infraestrutura incrível. E tem uma empresa recentemente inacreditável, 5 andares no prédio. O de baixo, o refeitório, academia de ginástica, no outros escritórios. Depois tem 5 tipos de equipes, divisão de base, fisioterapia, fisiologia, nutrição. O cara falou: olha, aqui a gente disputa 5 competições aqui. Nos clubes no futebol não tem natação, vôlei, basquete. Aqui a gente tem 5 outros esportes. Profissionalismo na veia. Agora, vivem muito de patrocínio ainda. Eles são ainda muito... a divisão da pizza de receita deles ainda não é sadia. Mas uma vaga... Você não está falando grego, mas num dos jogos de fantasy games mais conhecido, que é o CBLOL, que é o League of Legends, são 10 clubes só que podem participar. Cada um deles gastou 4 milhões para comprar. Já vale 6 milhões um ano depois. Aumentou 50% uma vaga. O que eu acho que os clubes estão fazendo deveriam fazer diferente? Os poucos clubes que estão investindo, eles estão fazendo licenciamento das suas marcas. Então, eles estão entregando, talvez para não poderem gerir, mas é a mesma coisa da questão dos dados. Estão dizendo: olha aqui, usa aqui a marca e você tem um clube com a minha marca, que você ganhar é teu. Eu quero aqui um royalty por mês. Só para não dizer que eu não participo. Não é uma visão
isso para mim não é uma visão de longo prazo. Visão de longo prazo é você criar infraestrutura interna, ter uma divisão de base, entender o mercado, ter um setor de inteligência. E aí sim começar a ir para as redes sociais com sua equipe e tal. Assim, senão vira uma operação feita de qualquer maneira, só para se livrar, para dizer que o fato de você ter uma equipe de esportes com as cores do seu clube não significa que você está envolvido nos esportes. Você não está. É uma coisa que eu dizia que você, ao licenciar a marca de um clube para um capacete de motociclista, que você pode estar na indústria de motos agora. Não está. Estar no esporte, que é um mercado gigantesco e que vai trazer muito dinheiro no futuro, a gente tem que começar a olhar o mundo com o olhar dos outros, com os óculos dos outros. Não adianta usar os nossos óculos. Para a gente é difícil. Eu fui jogar com meu filho lá, eu não conseguia nem sair do lugar. É uma coisa que eles já nascem sabendo. A verdade é que está comprovado cientificamente que os mais jovens, quando vem um jogo de futebol, eles veem muito mais o celular do que o jogo de futebol. Eles estão ali no WhatsApp, estão jogando um joguinho, estão interagindo aqui. A chamada segunda tela, né? Esse é um mundo que não dá para fechar os olhos para ele. Não dá para se livrar do problema. Você tem que investir. É um mercado gigantesco. E vou dizer, se o futebol não se organizar, se o futebol não virar uma liga, se os clubes não se unirem, se a minha profissionalização não chegar ao ponto que a gente espera que chegue, eu acredito que vai chegar, senão não teria montado a minha empresa, assim, você vai ter muito mais gente daqui uns 15 anos olhando partidas de esportes ou fantasy games na TV do que o Campeonato Brasileiro. Tenho certeza disso. Se a gente não mudar, eu tenho certeza. Você acha que você colocou um ponto que eu achei sensacional, quer dizer, os clubes deveriam, inclusive, estruturar em dimensões diferentes, categorias de base, profissionais, no esporte, igual o que fazemos no ambiente real, né, no mundo analógico da nossa vida real. Você acredita que, ao investir no esporte, os clubes podem se aproveitar de uma outra variável, que é expandir sua base de torcedores? Porque eu penso, por exemplo, no Palmeiras, né, que é o nosso clube aqui. Nós temos hoje, segundo as pesquisas, de 12 a 15 milhões de torcedores, entre aqueles que identificam o Palmeiras como o primeiro clube e também o Palmeiras como o segundo clube. O esporte, como você falou, é uma geração tão nova, é uma riqueza tão grande de oportunidades, que à medida que você entra de forma profissional, você pode expandir essa base de uma forma mais espontânea, é isso? Você acredita nisso? Exatamente, porque o clube tem que se rejuvenescer. Não adianta você produzir conteúdo para a nossa geração para o resto da vida, ignorando que a gente vai morrer um dia e que vai ter uma outra geração que não vai concordar com o nosso conteúdo. Inclusive, as regras do esporte vão ter que mudar. Você vê que a Fórmula 1, que foi privatizada, por assim dizer, né, ela criou a tal da corridinha, né, para definição do pole. Por que ela criou uma corrida de 15 voltas? Porque essa nova geração não aguenta ver 55, 60 voltas. Ela não aguenta. Então ela fez, olha, vamos começar a atrair essa nova geração definindo a pole position numa corrida curta. É um super sucesso. Se você olhar a NBA, tem empresas de streaming que só transmitem o último quarto do basquete. Porque essa é uma geração impaciente. A gente tem que ter a leitura dos consumidores. Não adianta fazer futebol para a gente mesmo. Você tem que fazer futebol para todo mundo, principalmente para quem vem por aí. Então, se o futebol continuar sendo um esporte de 120 minutos, às vezes, né, que para o tempo inteiro, com um jogo ruim, né, com agressão. Assim, hábito ruim, né? Hábito ruim, um jogo que não tem sequência. O juiz para o jogo o tempo inteiro. Aí vai pro VAR. Gol. Não. Desgol. Imagina, como é que no mundo do entretenimento você pode ter uma coisa dessa, entendeu? Porque o gol é o melhor momento do futebol, você vai lá, vibra. É à toa. Quer dizer, você pode ter o desafio, não pode ser o tempo inteiro. Eu entendo a importância do VAR, não estou aqui atacando o VAR, não. É só a maneira como você utiliza o VAR. No tênis você tem um desafio, no futebol americano você tem um desafio. Tem um número limitado de desafios que você pode fazer. Você tem que usar com inteligência isso. O tempo é corrido. Tem coisas que vão ter que ser feitas, porque essa geração que vem para aí não vai ter paciência para esse futebol. E os clubes têm qual a obrigação deles quando eles se pensam como empresa? É atingir a todos os seus consumidores e aumentar sua base de consumidores. A base de consumidores que vem por aí é diferente da base que está saindo aqui na pirâmide. Então você tem que olhar para essas pessoas e para isso que vem a questão do data lake. Você tem que conhecer, né? O termo em inglês é know your client, tem que conhecer seu cliente. Você tem que conhecer essa pessoa.
Quais são os hábitos dela? O que ela gosta? Onde ela mora? O que ela pensa da vida? Quais são os sonhos dela? E aí se comunicar adequadamente. Você não pode se comunicar com um jovem de 16 anos, para não se comunica com um cara de 173. Não adianta. São pessoas diferentes, não são melhores nem piores umas que as outras. São pessoas com interesses distintos. E o clube tem a obrigação de se comunicar com todas elas. Não é que ela tem que abandonar o Matusalém ou pelo recém-nascido. Não é isso, não. Ela tem que se comunicar com todos, só que de maneiras diferentes, customizadas. O desafio da economia digital é ter o máximo de clientes possível, mas tratar cada um deles individualmente. Conhecê-los ao ponto de saber o que cada um deles gosta. Não adianta você chegar, como alguns clubes fazem, e faz uma promoção, tem uma churrascaria que é o novo patrocinador. Aí você manda um e-mail marketing para toda a sua base. Vem aqui hoje, 20% de desconto na churrascaria tal, a melhor carne. E os vegetarianos que torcem para o seu time? É verdade. Ele não quer saber daquele anúncio, ele vai ficar irritado. Pô, esse clube tá me oferecendo carne. Ele não sabe que a carne é isso, que aquilo outro. Caramba! Assim, se isso acontece numa empresa, né, como a gente brinca, o estagiário é demitido. Não tem... Então a gente tem que se pensar como empresa. E para isso, você tem que conhecer o seu consumidor. Senão você está se comunicando, você está berrando do topo da montanha ao vento. Você não sabe quem vai receber a tua mensagem. Perfeito, perfeito. Claudio, seguindo nessa linha, eu fico imaginando se o clube tivesse um ambiente do metaverso desenvolvido, né, aliado a essas práticas que a Win The Games pode proporcionar aos clubes de futebol, formando uma grande aliança, né, de quanto isso representaria. Também fico aqui olhando para o Cartola tradicional, imaginando, tá bom, eu não vou gastar, eu vou investir, mas isso é normal em qualquer empresa. Quanto tempo eu começo a ver de volta, e quanto tempo eu preciso para deixar isso funcionando aqui nos 30, enquanto aumenta a minha receita. Porque eu também vou ter que dizer lá para a Mancha Verde que eu preciso fazer isso para poder contratar um 9, né? Para poder dar mais para esse cara que está atrás aqui, o Abel Ferreira, mais jogadores para ganhar do Flamengo, que não vai ser fácil esse ano, não. O Flamengo está com um treinador bala, o treinador é de ponta. Então, Claudião, me explica para o presidente de clube como esse processo funciona, para o nosso telespectador também, para ele entender tranquilamente. Olha, é um processo de longo prazo. Assim. Quando o clube já é uma SAF, é uma empresa, a visão automaticamente se transforma em uma visão de longo prazo, concorda? Porque o cara é presidente, ele é dono do clube, vai ter outro presidente, mas o dono é o mesmo, né? Então ele não está pensando que vai ser de mandato em 2, 3 anos. Essa é uma das dificuldades dos clubes associativos. Não estou fazendo aqui uma defesa de que só a SAF salva, não é isso não. Pelo contrário, acho que cada clube tem seu modelo. Não é à toa que Barcelona e Real Madrid são clubes associativos. Não se trata efetivamente de virar uma empresa, mas pensar como uma empresa. É completamente diferente. Então, todo presidente de clube associativo, ele tem que incorporar o personagem de Moisés, do Velho Testamento. Ele vai levar até a Terra Prometida, mas ele não necessariamente vai entrar nela. Às vezes ele vai ter que ficar ali no alto da montanha, vendo a rapaziada se divertir. Acontece. E aí, assim, por exemplo, o próprio Eduardo Bandeira de Mello, que foi presidente do Flamengo, e eu era vice-presidente de finanças na época, a gente não teve nenhuma grande conquista. Bateu na trave aqui, acolá, mas preparou um time, e agora sobre a gestão do Landim, e aí méritos para o Landim, que é um excelente presidente, levou o Flamengo a títulos. Mas se cada presidente só pensar no seu mandato de 3 anos, ou 2 anos, ou 4 anos, que seja, os investimentos não vão ser de longo prazo. Não existe no mundo. Mas no caso do Palmeiras, a gente está pensando em 6 anos, no mínimo. Já ajuda muito. Já ajuda muito, porque o payback não é rápido. Eu tenho que deixar aqui claro que isso não é um investimento de payback rápido. A transformação digital de uma empresa, e aí estamos falando que os clubes têm um desafio adicional, que é se pensarem como empresa. E aí o Palmeiras tem e outros clubes, o próprio Flamengo, tem a vantagem de ter empresários à frente, portanto sabem como uma empresa funciona. Um payback básico aí para você dos investimentos que você faz, tem que começar a imaginar que no final do primeiro mandato.
que as coisas aconteçam. Sobre essa ótica, lógico que tem outras receitas que vão ser conquistadas, como já tem. O orçamento do Palmeiras é um orçamento bem grande. Mas, assim, a transformação digital, ela é muito paulatina, porque você tem que organizar a infraestrutura, aí você tem que criar o data lake, aí você tem que fazer as perguntas, receber, tratar, depois você tem que decupar elas, aí tem que trazer o business. É um trajeto que demora uns 2 anos aí para você. Agora, mas só vou ver resultado em 2 anos? Não. Você consegue, a partir do momento que você cria um data lake, sei lá, depois de uns 6, 7 meses, você já consegue ter alguns resultados. Já consegue fazer uma parte de advertising, de propaganda nas redes sociais, você consegue monetizar, talvez, lançando um fan token, um NFT inteligente. Eu acho que falta no mercado. Assim, teve um montão de fan tokens aqui, mas acho que, assim, entrega um pouco ainda pelo potencial que os clubes podem dar, né, digitalmente falando. Então, assim, você começa a ter resultados 6, 7, 8 meses depois. Mas acho que o payback, que a gente chama, né, o pagamento, assim, agora é só alegria. Agora virou uma máquina azeitada que produz. Você tem que imaginar que são 2, 3 anos para as coisas efetivamente estarem azeitadas e o clube acostumado a esse mundo digital. Agora, quero deixar uma coisa importante clara aqui: o ecossistema inteiro não está acostumado a essa digitalização. Não adianta você tem que educar os clubes, mas também tem que educar o patrocinador. Existe um vício da forma de trabalhar dentro do país com o esporte, de todos os stakeholders. Então, há um processo educativo. Tem que levar também para o patrocinador uma nova forma para ele enxergar o esporte. E como ele pode ganhar com isso. Também tem que educar eles, porque, assim, existe uma maneira de trabalhar antiga, que é sempre a mesma. Sempre a mesma. Hoje a gente teve um rompimento muito interessante, a notícia que saiu hoje do John Textor no Botafogo, que ele rompeu com todos os contratos. Falou que era a camisa limpa aqui, eu quero recomeçar. É uma mensagem fortíssima que ele deu. Perfeito. Fortíssima. Mensagem de um dono de uma empresa que falou: essa empresa está recomeçando, ela vai buscar parceiros que ela busca que tenha sentido com a identidade do clube que eu quero ter, que vai jogar da maneira que eu entendo que tem, e tudo tem que estar alinhado. Propósito, missão, visão, tem que estar alinhados e refletidos dentro de campo, do uniforme ao meião, a maneira como o time joga. Uma mensagem fortíssima de uma pessoa da área de mídia. Da onde? Dos Estados Unidos. Isso vai ser um choque aqui para o Brasil. Só que não é só um choque para os clubes, né? Os próprios patrocinadores tomaram um choque. Eles também vão ter que pensar outra forma de trabalhar. E para não abrir mão de um produto bom, que é o esporte, que envolve uma paixão, que é a maior paixão nacional. Eu queria fazer uma última pergunta, já está, acho que, se encaminhando para o final, né, Massa? Mas eu queria... Você colocou um ponto agora que eu acho sensacional, Cláudio, que é o seguinte: a gente observa hoje o Match Day. O Match Day para o Palmeiras é um evento muito importante. Em anos recentes, agora, antes da pandemia, o Palmeiras fazia de Match Day entre sócio-torcedor e o estádio, né? O público no estádio, na arena, no Allianz Arena, perdão. O Palmeiras fazia 70, 80, 90 milhões por ano com essa combinação. Ela é muito relevante. Mas a gente sente, né? E eu queria te ouvir sobre isso. E o Flamengo também. O Flamengo é um clube com 60 mil pessoas no Maracanã. Você acredita que as ativações do Match Day são bem feitas? Que eu quero dizer assim, há uma estratégia de ativação muito analógica. Dá umas bandeirinhas, pinta lá, põe um bonequinho no estádio, cai um cara de paraquedas no centro do campo com uma mensagem: eu te amo. Você não acha que o Match Day poderia ser invadido por iniciativas digitais para poder potencializar o cara que está no Amazonas assistir o jogo do seu clube aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Sem dúvida. Acho que o Match Day... Eu acho que o futebol ainda depende muito do Match Day, mas o Match Day, assim, é muito subaproveitado. Assim, realmente ele é muito analógico. Ele primeiro carece de, no caso do Palmeiras, menos, porque ele possui uma arena de primeira linha, efetivamente. Mas no futebol em geral, assim, o equipamento esportivo já é muito ruim, para começo de conversa, né? Quer dizer, tudo é muito ruim, em forma geral, né? Aqui não estou me referindo ao Palmeiras, que até tem um estádio muito bem localizado, mas chegar ao estádio é ruim. O estádio é ruim, a comida é ruim, o banheiro é ruim, né? Tem uma série de limitações para você fazer ações de engajamento. Você tem problemas sérios de direito de imagem, brigas de direito de imagem entre o torcedor, entre o jogador e o clube. Quem usa a imagem de quê, por que pode, o que não pode, de que forma você é mal disciplinado para você fazer ações de engajamento. Quando você não tem o pré-jogo, né? Você não tem o pós-jogo. O futebol é para ser um espetáculo. Quer dizer, é para você sentar num cinema bacana e ver um super filme. Tem que ter diversão o tempo todo. Inclusive na hora que você vai ao banheiro.
tem que ser divertido. Você vai passar em frente a uma lojinha bacana, vai pegar seu cachorro quente, o banheiro vai estar limpo, vai ser legal. A parte digital é fundamental para isso, porque você sabendo que tipo qual o torcedor gosta de ir ao estádio, o que ele gosta em cada estádio, poder oferecer para ele essa experiência do Match Day adequada, e as pessoas pagam por experiências diferenciadas. E você pode fazer isso também através de tokens e de NFTs especiais para esse tipo de evento. Por outro lado, o torcedor o futebol não é feito para 60 mil pessoas. Então, como você falou, o cara que está no Tocantins e é torcedor do Palmeiras, ele tem que ter a experiência dele de Match Day, que pode se dar no metaverso, por exemplo. Pode se dar através de uma visão diferenciada, pode se dar através de um pacote especial para que ele veja a oração do time antes de entrar em campo. Tudo isso faz parte do Match Day. Absolutamente tudo. O Match Day é muito mais do que simplesmente... O Match Day ele é trabalhado a semana inteira. Né? A expectativa, você alimenta essa expectativa do dia do jogo. É uma contagem regressiva. O Match Day ele é o cume disso tudo. Mas tudo que acontece antes e depois continua. É engraçado, porque você vai na Europa, os jogadores terminam lá, ainda tem compromisso de marketing do Match Day. O Neymar terminou o jogo lá, tal, ele vai receber os convidados do PSG. Aliás, está jogando aí agora. Exato. Ele vai receber. Ele não vai discutir. Ele vai lá. Se você perguntar aqui pro cara, dizer, não, pelo amor de Deus, agora eu tenho que ir pro churrasco, estou cansado. E quando chega lá, ele sabe que ele faz parte de uma engrenagem complexa, rica, e que essa engrenagem é que o sustenta. E aqui há uma dissintonia e há uma sensação clara entre os artistas do espetáculo de que o espetáculo é uma coisa e eles são outra. Ou o jogador se acha o próprio espetáculo. Assim, há uma colaboração muito pequena entre, quer dizer, essa visão do todo, entendendo que todos os stakeholders de um jogo de futebol estão integrados, o juiz, a comissão de arbitragem, o cara do VAR, o técnico, o jogador, a torcida, tudo faz parte de um evento. E eles têm que estar integrados dentro desse mesmo evento e se interrelacionando. E hoje em dia são coisas compartidas, cada um tem seu próprio papel ali dentro, desempenha seu papel e vai embora. A torcida chega e vai embora, o jogador chega e vai embora. E acabou. O que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Sim, as coisas não guardam nenhum tipo de sintonia. Né? Quando você está num Match Day, assim, num estádio primeiraninho, numa economia pujante, numa liga bem organizada, pô, se o jogador do seu time faz um gol e você tem um celular, primeiro que tem que ter Wi-Fi no estádio, né? Que já é uma coisa incrível que aqui não tem. Mas se você tem isso, na hora que o jogador faz, você recebe uma promoção aqui da camisa do jogador. Compra agora a camisa do gol. Sabe? Essas coisas todas fazem parte. Fazem parte. Você só não tem que, assim... E para isso você tem que ter um espetáculo bom também. Então, assim, há muito que se avançar. O ponto de partida disso tudo, na minha opinião, assim, para você ter uma aceleração nesse processo, é realmente que os clubes se concentrem e trabalhem juntos por um espetáculo melhor. Pode ser uma liga, pode ser uma associação, como quiserem, mas eles têm que entender que eles fazem parte e têm que trabalhar juntos. Competir, que vença o melhor, mas que vença o melhor num mercado maior. Rapaz, aí eu já tenho uma dúvida danada, porque no dia que a gente conseguir reunir os presidentes de clubes numa sala, sem que a gente coloque espuma nas paredes e faça uma revista pesada na porta, acho que a gente vai caminhar para isso. Olha, a gente precisa encerrar, Cláudio, agradecendo demais sua participação, mas a gente falou bastante de investimento, de grana, dinheiro, como tornar o torcedor um consumidor. E eu, recentemente, tive uma experiência que me marcou muito na Inglaterra, conhecendo a Premier League, especificamente, depois os clubes, né? E vi as fundações dos próprios clubes, com dinheiro, uma parte vem da Premier, a outra parte os clubes investem. E o Match Day, por exemplo, no Liverpool, tem lá os garotos que tiveram melhor nota e que pior nota, e que fazem exatamente aquilo que os profissionais estão envolvidos no jogo, né? Então, o cara fica ali do lado, aprende a fazer um cachorro-quente, o outro vai ficar do lado do árbitro, faz o aquecimento junto, participa com o técnico, enfim, da preleção. É uma coisa espetacular. Esse engajamento social, através de uma fundação, por exemplo, a Fundação Palestra Itália, com todo esse trabalho, também atraindo uma comunidade que precisa ser cuidada. Recentemente tivemos a morte de um torcedor do Palmeiras na porta do Allianz Parque.
você acha que isso cabe nesse modelo? Não, isso cabe não, isso é fundamental, né? Quando a gente fala de que os clubes têm que trabalhar como empresa, se você olhar para o mundo empresarial corporativo, a visão do ESG, né, do meio ambiente social e da governança, né, é fundamental. As empresas que não fazem isso perdem clientes, perdem parceiros comerciais e vão ser condenadas ao ostracismo. Então, nem que seja pelo bem do negócio, nem que seja, esquece o princípio por trás disso, né? O fato é que, nem que seja para que suas ações subam, essas empresas têm que ter ações relacionadas ao campo social, ambiental e de governança corporativa. Então, os clubes também têm que fazer isso. Eles têm esse dever. Se não é pelo dever moral, é pela sua própria sobrevivência. Porque clubes que, por exemplo, querem entrar em investidores, vão ser confrontados com esta possibilidade, com essa pergunta: o que você faz pela sociedade? E se você não estiver fazendo nada, ou não tiver intenção de fazer, pelo menos, você vai valer menos. E logo vão pagar menos pelo seu clube. Mas eu não estou nem aí porque eu não quero vender meu clube. Mas você vai ter dificuldade de trazer patrocinador. Porque o patrocinador quer estar ligado a causas que façam sentido para a sociedade, o tal do propósito. Mas eu também não quero isso. Então você vai perder torcedor. Porque essa geração nova que está vindo aí vai te cobrar. Essa geração que gosta de games e tudo mais, é uma geração mega engajada com essa causa. Eles querem o tal do propósito. Então, assim, seja pelo motivo que for, é fundamental que os clubes efetivamente se engajem em causas sociais, ambientais e de governança para que sobrevivam, seja por motivos morais ou seja mesmo por uma visão pragmática de crescimento. Isso é fundamental, essa visão é absolutamente correta e que assim seja. E deixo aqui a esperança de que eu conversei com vários clubes, venho conversando, né? E eu já percebo que uma luz acontece na cabeça de muitos desses dirigentes que já estão pensando nesse tipo de engajamento. Eu tenho estado otimista com esse ponto. Muito bem. Bom, o nosso canal tem 3 formas de financiamento. Se você quiser apoiar o canal, ter benefícios exclusivos, o Apoia-se, está aqui o link na descrição. O Eduardo Quevedo é um apoiador do canal. Para você é muito fácil, começa com R$6, e aí o céu é o limite. Você pode apoiar o canal, para me ajudar a trazer não só essa, como outras pautas importantes para o desenvolvimento, para o futuro da Sociedade Esportiva Palmeiras e também para o futebol. Eu agradeço demais a vocês que estão dando like, que estão se inscrevendo e que estão compartilhando esse papo. Assista, tenta entender que existe um mundo que aí está, que já chegou. Não é que vai chegar, já chegou, e que a Sociedade Esportiva Palmeiras tem que se colocar nele definitivamente. Está atrasado, está demorando, mas é melhor começar do que ficar procrastinando, esperando um dia chegar. Tem que começar o trabalho imediatamente e colocar o Palmeiras neste mundo. Bom, todo sábado, então, 13h, você sabe que o Palmeiras do Futuro vai estar no ar aqui. Nosso próximo tema tem vários, mas metaverso vai ser live, não vai nem ser uma conversa gravada. Vou convidar o Cláudio, viu, Edu, para ele assistir a gente lá no metaverso, lá no Allianz Parque, fazendo uma entrevista. Vai ser legal, porque são mundos que absolutamente não são conflitantes, pelo contrário, são congruentes, vão se juntar em algum momento. Bom, vou tentar falar o seu sobrenome corretamente, você me perdoe. Cláudio Prakovinski, é assim? É Prakovnik, mas tá bom. Pô, eu nunca erro, eu sempre erro. Prakovnik, agora acertei. Agora foi. Cláudio Prakovnik, que é o executivo diretor da Win The Games, que está fazendo esse trabalho maravilhoso. E eu te agradeço demais pelo espaço, pela conversa. Eduardo Quevedo, muito obrigado. Até a próxima. Cláudio, disponha do canal, estamos aqui à disposição, tá bom? Um abração, prazer te conhecer assim mais perto, tá bom? Estejamos juntos mais vezes. Forte abraço, obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição de vocês. É isso aí. Palmeiras do Futuro, sábado que vem, 13h, mais um tema para a gente discutir o desenvolvimento da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos, Palmeiras. O pulso ainda pulsa. Vamos nessa.